Estamos começando mais um Gente Interessante. Hoje o historiador Lelé Arantes estará recebendo o seu entrevistado. Não perca! Estamos iniciando o programa Gente Interessante no quadro A Arte de Ensinar. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo César Naum. Paulo César é ex-professor do IBIL, se aposentado da Unesp, foi diretor da Unesp em São José do Rio Preto e ele comanda a Academia de Tecnologia e Ciência. Ou é ao contrário, Paulo? Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, eu vou te falar uma coisa, mas está correto. Então vamos lá. Academia de Ciência e Tecnologia de Rio Preto, que recebe alunos aí do Brasil inteiro e até do exterior, para vir aqui beber da fonte de sabedoria, que é o Paulo César. E nós vamos bater um papo com ele sobre algo muito interessante, muito moderno, que é o DNA, que são os genes, que são as conquistas da ciência moderna. E o Paulo é uma das autoridades mais importantes do mundo sobre isso. Inclusive, escreveu um livro recentemente, que eu acho que já está esgotado, né, Paulo? Que é o livro sobre o DNA. Qual que é o título do livro? O livro chama Em Nome do DNA. Foi escrito, na realidade, publicado em 2010, mas ele é muito atual, porque foi uma escrita audaciosa, no sentido de chegar na fronteira do conhecimento da aplicação de tudo isso que se conhece do DNA. Já havia saído o Gene Egoísta do Richard Dawkins? Já havia saído. Mas ele partiu para outro caminho, né? Ele trabalhou com o gene propriamente dito. É diferente a abordagem, né? Nesse livro, Em Nome do DNA, eu faço vários tipos de abordagem para as pessoas entenderem. Por exemplo, o DNA da maldade, o DNA da inteligência musical, por exemplo, né? Só aproveitando que nós estamos aqui no estúdio com o mestre Boca. Exato. E com o Elson Tremura, músico do Rio Pretense, que mora lá nos Estados Unidos, né? Dá aula lá em Miami. O mestre Boca poderia estar nos Estados Unidos se ele quisesse, porque ele tem cancha para isso, né, mestre? Mas preferiu ficar aqui em Rio Preto. Mas vamos lá. Então, Paulo, peraí. E você quer me dizer, por exemplo, que tanto o mestre Boca como o Elson já nasceram predispostos para a música, é isso? Já nasceram predispostos. Por quê? A configuração das proteínas que compõem o ouvido interno médio deles, que são hábeis músicos, tem uma qualidade muito diferente, provavelmente, da minha e da sua. Qualquer vibração de som que chega no ouvido deles, as varetas proteicas do seu ouvido interno e médio vibram de uma maneira diferente da nossa. Por isso que são virtuosos. Mas, da mesma maneira, se eles não tivessem a música e vivessem no meio da mata, eles seriam os mateiros, que de longe eles reconheceriam um rastejar de cobra e que diferenciaria de um rastejar de um outro réptil. Então, aí entra duas coisas, né? Ou três, ou quatro. Por exemplo, a pessoa nasce com esta qualidade, vive num ambiente que lhe oferecem uma corneta, oferecem algum instrumento musical, algum violão. A pessoa tem a oportunidade de exercer. Então, é o meio ambiente junto com esta qualidade do DNA que forma proteínas extremamente perfeitas. Então, este é a inteligência musical. Existem vários tipos de inteligência, né? Eu estou só dando... E isto tem um DNA localizado num determinado cromossomo dentro da célula que trabalha, na verdade são vários DNAs que conjuntamente, como uma orquestra, fizeram com que
todos esses elementos anatômicos fossem perfeitos. Então, se eles não vivessem numa cidade que lhe deu condições para aprender a música e exercitá-la, digamos, se eles vivessem na mata, eles seriam os mateiros fantásticos, distinguindo o som. Se não tivesse nada disso, seria um gênio perdido. Agora, Paulo, isso significa que quando a gente ouve uma pessoa falar, porque eu aprendi de ouvido, na verdade ele aprendeu de ouvido mesmo, né? Porque ele é predisposto a isso. São duas situações, né? O ouvido e a inteligência neuronal, né? Aí entra outra inteligência junta, a inteligência da captação de uma outra linguagem. Então, é um conjunto de fatores, mas no caso do músico, além, vamos supor, são pessoas inteligentes, mas não basta ser inteligente, tem que ter a anatomia perfeita do ouvido. Por exemplo, o Paulo Buchara vai ficar bravo, mas eu vou ter que falar do jeito que a gente fala. O Mozart, por exemplo, que começou a tocar desde criança, ele já nasceu com aquele gene. Com certeza, com vários genes dentro de um ambiente extremamente propício, forte, que é Viena, não é? Áustria. Então, ele caiu num berço musical fantástico, né? Como nós também temos. Por exemplo, vamos imaginar jogador de futebol. Tem pessoas que são geniais. São crianças que já com 5 anos eles já se destacam, porque eles têm uma inteligência extremamente rápida, sensorial, de mandar todas as informações rapidamente para as pernas, para o corpo e saber o que vai fazer. Isso é um outro tipo de inteligência, são vários tipos. Quer dizer, o craque também já é genético. E depende do meio ambiente. Se um craque desse viver num apartamento, numa cidade em que se não dá oportunidade para ele exercer essa atividade física, é um gênio perdido. É um gênio perdido. Bom, e o escritor? Agora vamos falar do jornalista, do escritor, do professor. São vários tipos de genes da inteligência, né? Genes é o nome que se dá ao DNA que exercita, que efetua a produção de proteínas específicas. Aliás, professor, vamos eu acredito que a maioria dos telespectadores é igual eu, não sabe nada disso, né? A gente ouve falar. Qual que é a diferença entre DNA, gene, cromossomo e mitocondriais? Tá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue explicar. Ou melhor, se a gente consegue entender o que o senhor vai explicar. Fácil. O nosso corpo tem mais de 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Nós somos ricos pra caramba e nós não sabemos disso. Nós somos depositário de 100 trilhões de células. Isso não pode virar em dólar, professor? Quem tem saúde sabe que isso daí tem valor, né? Bom, em cada célula, ela tem um compartimento muito protegido chamado núcleo. E dentro do núcleo tem os cromossomos, que se nós esticarmos, vai dar mais de 2 metros. Né? E a coisa microscópica, né? Muito bem. Esse cromossomo, ele é feito de DNA. Cada partezinha desse DNA, ou desse cromossomo, são ao todo 25 mil genes, então tem 25 mil pedaços desse cromossomo dentro destas células que trabalham produzindo proteínas. Então isso é o gene dentro do cromossomo. E o cromossomo, ele tem a estrutura dele, a gente chama DNA, ácido desoxirribonucleico. Só para fazer um negócio, quem mora aqui em Rio Preto, existe um DNA que foi construído quase antes do DNA ser descoberto. O DNA foi descoberto em 1953. Em 57, construíram um DNA em Rio Preto. Você sabe onde que é? Você sabe onde que é, Boca? Na Galeria João Bacite, aquela escada
aquela escada da Galeria João Bassiti tem a forma do DNA e cada degrau, a gente que é biólogo, vocês que são biólogos que estão assistindo, cada degrau representa uma base nitrogenada. Mas isso foi feito aleatoriamente ou foi pensado? Isso daqui eu preciso de perguntar para o Toninho Cury, que é um dos proprietários de lá, para saber quem foi o engenheiro que fez aquilo, porque se ela foi inaugurada em 57, a planta foi feita em 53, quando foi publicado pela primeira vez a molécula de DNA. Como é que esse engenheiro soube fazer uma escada daquela maneira com a forma do DNA? Isso já é uma outra inteligência. É uma inteligência de um cara que ouviu dizer e fez alguma coisa semelhante ao que foi publicado logo em seguida como a molécula do DNA. Gente, isso é fantástico. É fantástico. Não, se você procurar, é maravilhoso. É realmente... Vocês que não conhecem a Galeria João Bassiti, dê um pulo na galeria, dê uma olhada naquela escadaria, aquilo ali tem a forma do DNA, e aí esse seria um DNA pelos 8 ou 9 andares daquele prédio, né? Se fosse. Ela vai só até tem do o primeiro para o sobreloja segundo só. andar. Vai até o sobreloja, onde era a Rádio Independência. Então, o DNA é essa coisa ícone, né? Que tem essa forma e que qualquer criança bate o olho e já sabe o que é DNA, não é? Bom, mas aí nós estamos devendo as moléculas, as mitocondriais. Sim, o DNA mitocondrial ele só existe na mulher. Não tem no homem? No homem não existe. Tanto que várias pesquisas de herança, às vezes você não tem o pai, mas tem a mãe, às vezes o DNA mitocondrial pode resolver este fato. Então já é uma parte mais técnica, né? Ela é muito específica. E aí o cromossomo que nós temos são? O cromossomo é o DNA. É o DNA. É o DNA, longo DNA. Isso chama cromossomo. E cada partezinha deste DNA a gente chama de genes. E aí, quem passa o que para quem? Então, nós temos ao todo 25 mil genes. Gene que regula a quantidade de insulina, gene que regula o captador da nossa colesterol, gene que produz vários tipos diferentes de proteínas, de anticorpos. Ao todo são 25 mil genes. Existe um gene, eu vou falar agora da crueldade e da maldade. Tá? Você tem pessoas que são cruéis. São cruéis. Ele faz um crime com alto nível de crueldade. Biologicamente, como é que isso daí se caracteriza? Todos nós, em determinados momentos, temos situações de explosão. Você fica com raiva, você fica muito bravo, mas logo em seguida, o teu organismo, automaticamente, ele faz desaparecer de maneira gradual este momento de alto nervosismo, de alta tensão. Mas você vai se acalmando. Por quê? Existe um gene, um DNA, que produz uma enzima que vai captando essas proteínas da nossa explosão. Tem pessoas que nascem com um gene que falha na produção dessa enzima. Se ele não produz essa enzima, a hora que ele explode, essa explosão fica continuadamente, e você vê perfeitamente este fato, quando uma pessoa começa a discutir por qualquer coisa e, de repente, ela vai aumentando o fato e vai envolvendo mais pessoas a nível de grande agressão. Este indivíduo, ele pode ter, em determinados momentos, ato de intensa crueldade, porque ele vai perdendo a sua capacidade de regular o seu estado de tensão, de explosão psicológica, nesse caso, né? Isso daqui está ligado ao cromossomo X. O homem, ele tem um X e tem um Y. A mulher tem 2X. Então,
quando é a mulher que tem esta lesão, que não produz essa proteína, o outro X que tem esse mesmo cromossomo repõe. É como a pessoa que tira um rim, o outro passa a trabalhar pelo rim retirado. E é por isso que você tem cadeias para homens, muito mais cadeia para homens do que para mulheres. Porque o homem, ele só tem um cromossomo X. Se ele tem lesão, é lesão total. Você entende? A gente chama de homozigótico, homozigose. Então, o homem, quando tem esta lesão, ele perde, e ele se torna extremamente cruel. Agora, por outro lado, quando a mulher tem a lesão nos dois genes, a mulher é muito mais cruel. Quando você pega uma crueldade de mulher, ela é muito mais forte do que a crueldade de um homem. Vocês sabiam disso? Tá vendo, mestre Boca? Tem que tomar cuidado com a mulher que a gente arruma para casar, porque senão o tem bicho que fazer pega. o exame do DNA da maldade. Fazer exame antes. Gente, nós estamos indo para o intervalo e voltando daqui a pouco. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Estamos voltando com o programa Gente Interessante no quadro A Arte de Ensinar. Nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Paulo César Naum. Paulo, a gente está conversando aqui sobre DNA, nós estamos conversando sobre genética, sobre genes, e ele acabou de falar para a gente aqui sobre o gene da maldade. Assim como tem o gene da música, tem o gene do professor, porque eu acho que o professor tem uma questão genética, porque, professor, a maioria dos professores ganha mal pra caramba nesse país, sofre na mão de aluno e não larga de ser professor. É genético isso também? Não, eu não sei. Isso daí depende muito do ambiente, da composição. Isso eu não poderia te responder. Jornalista também é a mesma coisa. Músico também, porque olha, a grande maioria dos músicos padece, né, mestre Boca? Mas o músico, ele como é que se fala? Ele se alimenta do seu som. E essa forma, tanto faz ganhar dinheiro ou não. Não é que nem escritor, professor. Recentemente a gente viu o João também. Gilberto, né? João Gilberto, o final de vida dele foi terrível, mas certamente ele estava se alimentando do seu belíssimo som. Professor, há algo que chama muita atenção da gente, agora eu vou entrar por um outro campo, que é o campo da metafísica, né? Os católicos acreditam na ressurreição, os espíritas acreditam na reencarnação, e a gente tem assim, a sensação de que está trazendo algo que a gente lembra que seria nosso bisavô. Por exemplo, um caso. Eu tenho um primo que conheceu meu bisavô, que eu não conheci. Sei. E ele diz que de todos os netos e bisnetos do meu bisavô, eu sou o único que pareço com ele. Eu não conhecia. Porque a foto de um e focinho de um e nariz do outro, é assim que fala. E as pessoas, metafisicamente, levam isso para a religião, para a reencarnação, essa coisa toda. Já o Dawkins, por exemplo, diz não. Nós somos simplesmente hospedeiros de genes. Que o imortal é o gene e não a gente. Como que é isso? Essa é uma questão terrível, né? E que você me coloca numa fria inimaginária. Mas vamos lá. Está todo mundo quase certo aí, sem que eu seja o dono da verdade. Eu vou juntar tudo o que eu sei para tentar explicar. Quando Cristo coloca numa das suas pregações que nós somos eternos, eu acho que ele estava muito à frente de todo mundo há 2000 anos atrás. Naquela época não tinha DNA, ninguém sabia de biologia, mas a observação, porque como todo filósofo, pensador, profeta, Cristo também foi um contemplador, então ele faz a coisa contemplativa. O que é a contemplação?
são. A contemplação é você observar, ter a sensibilidade de observar o mundo, as suas transformações e deduzir dessas transformações situações que podem ser aplicadas. Eu acredito que Jesus Cristo, ao dizer que, sob o ponto de vista do cristão, nós somos eternos, era a contemplação que ele observou de pessoas que morrem, mas deixa alguma coisa para os seus entes que provieram dele. Isto hoje a gente sabe que é DNA. Quando você conta a história que você não conheceu o teu bisavô, mas alguma pessoa fala, puxa, você se parece em atitude física ou comportamental com ele, isso daqui, no fundo, você tem a eternidade do DNA do seu bisavô, como o seu bisavô tem a eternidade, tal, e aí vai até o primeiro ser humano, digamos assim. Então, quando eu discuto eternidade, evidentemente, naquela época, não existia o conhecimento científico e tecnológico de hoje, era tudo imaginação, e nessa imaginação surge a palavra espiritual. Espiritual, na verdade, é o fogo, né? Se você for no âmago da palavra, espírito é o fogo, né? E o fogo é o primeiro elemento que faz com que o primeiro ser humano, né, que é aquele que vem do hominídeo comum e se transforma em o primeiro ser humano. Nossa Eva mitocondrial. É o nosso mais ancestral de todos, né? E ao descobrir o fogo, ele descobre alguma coisa. Ele tem medo do fogo e aquilo ali passa a ser um espírito. Então, a partir desse momento, o espírito passa a ser alguma coisa sagrada. E a eternidade, naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje, era uma coisa que você não penetrava, você põe nesse nível espiritual, onde você sabe que ele existe, mas você não alcança ele. Então aí vem a espiritualidade do pensamento. São essas coisas que nós não alcançamos e algumas nós já alcançamos. Por exemplo, eu posso falar sob o ponto de vista, eu sou um cristão católico, eu digo o seguinte, ao morrer, eu me torno eterno no sangue dos meus filhos, dos meus netos, ou dos meus primos, ou das minhas irmãs, ou dos filhos das minhas irmãs. Mas aí se torna eterno por causa dos genes. Essa é a eternidade genética, né? Não aquela... Não, naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje. Então, eles imaginaram. Cristo, ao falar da eternidade, ele observou esse fato. Isso me abre duas perguntas. A primeira, geneticamente eu posso trazer lembranças dos meus antepassados? Com certeza. Não só lembrança, como atitudes, determinação, medo, uma série de coisas. E a hora que eu entro para uma terapia de vidas passadas, por exemplo, eu posso estar trazendo uma carga de lembrança genética. Aí, esse ponto de terapia de vidas passadas já foge do meu contexto. A outra coisa. Então vamos para outra pergunta, professor. Então esse negócio de alma não existe, né? De alma? Existe. A alma... Eu não estava preparado para essas perguntas, né? Existe uma bela definição de alma dada por um padre, mas que eu não saberia que nesse momento colocar de uma maneira clara. Mas alma e espírito, existe essa diferença. O espírito nós já sabemos, sob o meu ponto de vista biológico, hein? O espírito seria o nosso DNA, tá? A alma é um sentimento. O cara,
o cara tem uma alma boa, um sentimento bom. O cara é de uma alma ruim, é um cara maldoso. E isto reflete até o último momento. O último momento é aquele que nós não conhecemos, porque é o momento da morte. Ninguém voltou para dizer daquele momento em que o cara está morrendo e nesse momento o seu DNA está se esvaindo dele, mas já existe na sequência da eternidade nos seus parentes e a sua alma. Se o cara é mau, como é que é o sentimento desse cara no momento da morte? E se o cara é bom, como é o sentimento dele no momento da morte? São coisas diferentes, são sentimentos diferentes. Em termos gerais, isto foi a colocação da definição de alma. Gente, é uma pena que é só 30 minutos para a gente conversar, Paulo. Você vai ter que voltar de novo. Ô, Paulo, mas o Chardin dizia que, um padre, né, filósofo, dizia que a gente não é um homem com uma alma, com um espírito, mas sim um espírito habitando no corpo de homem, é isso? Então, por isso a gente seria imortal. Isso em 1955. Sim, o espírito é esse lance do DNA. Bom, resumindo aqui é o seguinte. Primeiro, o senhor é um cientista, poderia ser materialista e ateísta, mas o senhor acredita em Deus. Sim, com certeza. Tá. Segundo, quando eu fiz a pergunta, quem passa o que para quem? O gene, ele é passado. Os genes são passados pela mãe ou pelo pai? Pelos dois. Pelos dois. É por isso que há... Sim, há uma integração fantástica de genes dos pais e das mães no teu corpo. Às vezes você até recebe alguns genes mais fortes da sua mãe, mas você recebe a mesma quantidade. E a mesma qualidade, praticamente. Não, a qualidade diferencia. Às vezes um gene materno ou um gene paterno se expressa, se manifesta de uma forma um pouquinho mais forte do que o da outra parte. A gente tem, dentro do gene, a capacidade intelectual e a capacidade de inteligência. Nós temos dentro do gene a nossa vida. Dos 25 mil genes está todo o concerto da nossa vida. O concerto no nível musical, o concerto geral. O concerto... E a pergunta final para o senhor me responder em um minuto. Com o Genoma, projeto Genoma, o senhor acredita que nos próximos anos a gente vai conhecer grandes avanços em todos os setores da nossa vida e do conhecimento? Já estamos conhecendo, né? Desde 2000 e pouco, praticamente, quando foi elaborado o fim do projeto, mas o projeto continua. Muito grande. A biologia mudou completamente, os conhecimentos mudaram completamente, muitas doenças como o câncer, qualquer dia a gente vem e conversa sobre a biologia do câncer, mudaram para melhor. Então a gente vai voltar com o Paulo daqui uns dias para a gente conversar sobre isso. Câncer e outras doenças, né, que são genéticas, que estão aí e que podem vir a conhecer uma grande revolução e provavelmente nós, se Deus nos ajudar, vamos acompanhar isso, vamos estar aqui para viver. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, telespectadores. Bem, espero que você tenha gostado, gente interessante com tantas atrações. Te espero no próximo programa. Não perca o próximo Gente Interessante.